Pronto, o meu já apareceu aqui o íconezinho, então, só para fins formais, vou desejar de novo uma boa tarde para todos, pessoal, agradecer a presença de todos vocês aqui nessa nossa parte inicial do curso de Eletrônica Digital, beleza? E eu queria começar conversando com vocês mais um pouco, quem já estava aqui, acho que vai até dar risada, porque a gente já estava batendo um papo há mais tempo, mas pelo seguinte, eu já começo com esse tipo de apanhado de informação que vocês já têm, mas me causou curiosidade por uma das conversas que a gente teve lá no nosso grupo do Zap, né? Alguns de vocês perguntaram se a gente ia ver a parte de antenas, por exemplo, se a gente ia aprender projeto de antenas nessa disciplina, né? Alguém colocou lá um projeto de antena para aumentar o alcance de um roteador. Outro perguntou se a gente conseguia aprender a fazer algumas ligações elétricas não muito legais, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, pessoal. Quando vocês se matricularam lá, Eletrônica Digital, o que é que vocês tinham de expectativa? O que é que vocês acham que vocês iam aprender nesse curso aqui? Façam barulho para mim no chat, por favor. Ou se você quiser, abra o microfone para falar. Gabriel já colocou aqui, Arduino. O que mais? Matheus colocou, mexer em circuitos, ou circuitinhos, como ele falou. Alguém mais? Hardware. Jefferson colocou hardware. O Luan, mexer com portas lógicas. Opa, aqui a gente já começa a ter algumas informações de afunilamento. Portas lógicas. A gente colocou fazer um rádio. Jonas colocou montar um circuito. A Jaqueline colocou protoboard. O Emanuel já foi específico, né? ULA e memórias, né? Que é a unidade lógica aritmética e memórias, né? O Matheus, né? Colocou, também sabia ver muitas portas lógicas e tabelas verdades. Outra palavra-chave importante, na verdade, duas palavras-chave importantes, né? O Anderson foi muito fortuito. Anderson, onde é que você pegou esse conceito? Ele colocou assim, um preparatório ao CLP. Isso é inquietantemente verdade. Até porque eu sou professor de automação industrial também, e realmente o CLP ele usa muito. Se você quiser, você faz todo com a parte de lógica digital. Interessante. O Aristide colocou calcular derivadas. Dessa vez, não. Dessa vez, não. É quase um lugar comum, né? Se você quiser acertar alguma disciplina da engenharia elétrica, o que é que você vai ver quando você está no seu ciclo básico, né? Você pode botar algum cálculo de matemática avançada, de integral e derivada, que é muito provável que você está certo. Mas dessa vez não, né? O Anderson colocou porque já fez automação industrial, joia, né? O Paulo colocou circuitos somadores digitais, base para processadores álgebra booleana. Interessante. O Jefferson colocou diagrama de Carnot, né? Aqui a gente chama de mapa, talvez no outro curso você venha chama mais verdade, né? O Carnot é com K, Jefferson. Só o detalhe. Interessante, é bem difuso o background de vocês, pessoal. É uma turma atípica, talvez por ser muito grande, né? A gente está com pouca gente da turma aqui, tem mais de 40 pessoas, né? Então, bem interessante, bem difuso. Então, o que é que eu estou percebendo? O que é que eu estou percebendo aqui? É que a gente tem algumas pessoas que já têm uma noção muito boa daquilo que a gente vai ver na disciplina, talvez já tenham até visto. Tem algumas pessoas que ainda não tentaram conectar os termos de eletrônica digital em relação ao nosso conteúdo programático. Eu sempre costumo falar aqui, pessoal, que o meu esforço maior é pela inclusão. Tá certo? O que é que eu quero dizer isso? Se tem um coleguinha que não tá brincando, a minha intenção é trazer ele para jogar bola. Beleza? Nesse caso, se você já viu essa galera que está mais avançada, peço um pouco a indulgência de vocês para tentar linkar esse conceito básico, essa galera que ainda está pensando que a gente ia ver a parte de antenas, que ia ver a parte de outra coisa, de ver a parte de derivada, enfim, né, ia ver a parte de sistemas de comunicação, que a gente não vai ver isso aqui, para tentar indicar para vocês de onde é que vem essa parte de eletrônica digital correlacionado com o nosso conteúdo. Tudo bem? Na verdade mesmo, em algumas universidades, ela não é chamada nem eletrônica digital, é chamado sistemas lógicos digitais. Né? O Aristide colocou, achava que a eletrônica analógica vinha antes. A eletrônica analógica, na verdade, ela tem um espectro muito maior. A digital, você tem a perda de informação. A gente pensa que tudo que é digital é melhor e
nem sempre é verdade. Por isso que a eletrônica analógica vem depois. E não é o pré-requisito, não é a eletrônica digital. A eletrônica analógica, pré-requisito, Aristide, é circuitos 1. Então, faça uma boa disciplina de circuitos 1, se você ainda estiver cursando. Caso não, a eletrônica analógica, se você já tem cursado, a eletrônica analógica já está disponível para você. A eletrônica analógica, ela vem antes de digital apenas temporalmente. Mas no projeto pedagógico, a eletrônica digital vem antes porque é mais fácil. Acredita no que eu estou dizendo. É mais fácil. A eletrônica digital é uma disciplina aqui que a gente vai ver que ela exige pouca inspiração e muita transpiração. Então, são os conceitos bem simples, mas que dá um trabalhinho. Beleza? Mas deixa eu voltar, estou divagando muito. Em algumas universidades, em alguns cursos, ela chama sistemas lógicos digitais. A gente usa aqui na engenharia elétrica e da computação eletrônica digital porque está aplicado diretamente à nossa profissão, ao nosso ofício, né, na parte dos circuitos eletrônicos em si. Então, aqueles que falaram protoboard, circuito eletrônico, circuitinhos e tal, é verdade. O Arduino, a gente não vai ver aqui. O Arduino, os conceitos de Arduino, você vai ver na disciplina seguinte, que é a disciplina de microprocessadores. No entanto, o arcabouço de ferramentas básico que dá origem àquilo ali, ao microprocessador, que é uma grande máquina digital, a gente vai formar aqui. Não sei se esse alicerce a gente vai formar aqui. Não sei se eu consegui, talvez, linkar algumas dessas partes que vocês falaram. Mas essa parte de sistemas lógicos digitais, ele vem do seguinte, pessoal. A gente vai aplicar conceitos de lógica, e daqui a pouco a gente vai começar a ver o que é isso, associado a essa teoria digital ou booleana, como daqui a pouco a gente vai falar, eu vou falar para vocês, de maneira que a gente consiga construir esses circuitos com base nesse arcabouço teórico básico. Então, é basicamente isso. Como assim, Rômulo? Preste atenção, como a questão da lógica, a gente já tem alguma coisa que a gente pode se guiar. Todo mundo está vendo essa figura que está na tela, pessoal? É o suficiente ou precisa aumentar? Pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? É aqui como se eu tivesse uma fonte, né, o positivo e o negativo da fonte, uma chave e uma lâmpada. Né? E as chaves tem, em determinadas situações, pode ter até 3 chaves. Tem algumas situações quando ela está fechada, como é esse caso aqui, algumas situações quando ela está aberta. Aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Em quais situações, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a lâmpada acende, pessoal? Thiago já meteu aí 1, 3, 5, direto. Vral, quem mais? O William concordou, o Jonas também, o Emanuel concordou também, a Jaqueline, Thalisson, parece ser, Aristides disse idem, Jéssica também, parece ser comum. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Né? Todos vocês fizeram aí, você tem um circuito com lâmpada e chave aí do seu lado que você montou rapidamente? 6 proposições? Eu creio que não. Como é que você conseguiu me dizer essa resposta? O que foi que... Opa, o Emanuel colocou. A corrente. Né? O Jones colocou também. Imaginar a passagem da corrente. O Emanuel colocou também a mesma coisa. A circulação da corrente. Então, veja só. Você conhecia a lógica de funcionamento de um fenômeno de circuitos básicos que utilizam uma fonte contínua e a lógica de funcionamento da chave, que ela pode estar aberta ou fechada. Eu vi gente que colocou aí, né? Muitos de vocês não colocaram depois da circulação da corrente, mas é lógico que essa corrente precisa ter um caminho para ela percorrer, né? Isso quando o circuito está interrompido, você não tem esse caminho. Então, utilizando essa lógica, você foi capaz de me dar a resposta sem necessariamente fazer um experimento prático. Por quê? Porque você conseguia já saber, antes de montar, o funcionamento daquilo. Beleza? Você conhecia as regras daquilo ali. O Aristide colocou, professor, e o arco elétrico? Será que tem arco elétrico numa bateria que coloca uma lâmpada? O que é o arco elétrico? Se vocês fizeram física 2, física 3 já, o arco elétrico ele só vai existir quando
aquele diferença de potencial entre os dois pontos daqui, ó, é autossuficiente para romper o dielétrico do ar, né, pessoal? Então, o Tarek está falando de alguns milhares de volts. Então, se tivesse arco elétrico, essa pobre dessa lâmpada, quando tivesse fechada, ia pipocar, era muito mais alto. Não é verdade? Aqui a gente está falando de tensão insuficiente para colocar uma lâmpada. Se houvesse o arco elétrico, a nosso disjuntor de... Disjuntor não, perdão. A nossa lâmpada, né? O nosso acionador da lâmpada da parede, interruptor. Travei. Obrigado, Raquel. Nosso interruptor de parede estava sujeito a arco elétrico toda hora, que é basicamente isso aí, né? Uma chave retentiva. Não é isso? Então, cuidado, Aristide. Né? Nem tudo que relincha é uma zebra. Às vezes é um cavalo. É a solução mais simples, a verdadeira. Fez sentido ou não? Então, tirando o fenômeno de arco elétrico aqui, né, vamos colocar que eu tenho uma tensão dentro da regular com uma lâmpada normal dessa, vocês, através, né, da circulação da corrente, da lógica de funcionamento de um interruptor, como vocês me ajudaram aí, né, que pode estar aberto ou fechado, permitindo essa circulação, me disseram aqui, né, que vai funcionar essas 6 opções. Gente, estão tocando a campanha. Me dá um segundo, por favor.
Não vou dar o susto na volta não, tá, pessoal? Só no começo da aula, viu? Pessoal, 1000 perdões, tá? Tá todo mundo aí já? Retornou como eu? Você que está me ouvindo aí de longe, foi buscar aquele Nescau, chega aí. Vamos voltar. Ah, Gabriel, vou desconsiderar. O cara que acha que Todd é melhor, nem responde. Só bloqueio. Era vacilo, Gerson. Não. Você tem que ter a chance de você se defender. Então, se você já aprendeu, no começo da aula você sabe. Agora não faça isso, não. Vamos lá. O que é que eu estava falando, gente? Me ajuda aí. Ah, lembrei. Né? A lógica que você utilizou para dizer qual das lâmpadas estava ligada. Beleza? Então, essa lógica diz para você rapidamente, sem fazer experimento nenhum, quais eram que estavam ligadas. Não é isso? O que é que acontece? A eletrônica digital, ou sistemas lógicos, ou circuitos digitais, vai mudar um pouco essa nomenclatura, dependendo da universidade, dependendo da ementa, etc., né? Ela, na verdade, é composto de uma forma mais simples, de uma forma mais simples de dizer, né? Por um apanhado de chaves, na qual a associação dessas chaves vão resultar em operações que se diferem dependendo da posição das mesmas, né? E é por isso que a gente se refere a esses circuitos como circuitos chaveados ou, no nosso português, circuitos lógicos. Tudo bem? Então, um grupo de chaves que controla um determinado circuito é dado o nome de gate ou porta. Uma porta lógica. Tá certo? Alguns de vocês utilizaram esse termo quando eu perguntei o que era. Então, já tinham tido esse primeiro contato. Vem daí. Tá certo, pessoal? Então, a lógica do arranjo dessas chaves para acionar uma saída, que aqui é uma lâmpada, mas no fundo, é uma variável de saída. Né? Através da condição dessas variáveis de entrada, dá para a gente essa porta lógica, essa função lógica. Quem gosta mais de puxar para o lado algébrico da coisa. Até aí tudo bem, pessoal? Estou fazendo sentido, mesmo com a interrupção da campainha? Coloca aí no chat para mim. Joia, beleza. Bom que vocês gostam de digitar e falar. Então, me ajuda bastante. No entanto, pessoal, essa parte, né, que a gente tem eletrônica digital, né, essas duas partes, quando elas se encontram, essa parte lógica e essa parte eletrônica, elas não surgiram iguais. A parte eletrônica em si, a parte dos circuitos em si, ela só veio surgir muito depois, né? Lá para a década de 60, 70. Tá certo? E o arcabouço matemático dessa lógica, ela veio bem antes. Ela veio, na verdade, em 1854. Com um trabalho chamado A Investigação das Leis do Pensamento, né? A pesquisa, né? A investigação das leis do pensamento. Feito por esse cara aqui, George Bowley. E com certeza vocês já ouviram falar o sobrenome desse cara. Né? Então, esse sistema matemático, conhecido hoje como álgebra de Bowley ou álgebra booleana, foi o que deu arcabouço matemático suficiente, né, inicial, para que se pudesse montar a matemática que essa eletrônica vai precisar. Então, o conceito surgiu bem antes e a eletrônica só veio acompanhar depois. É tanto que, em todo tipo de compilador, né, a variável binária ou a variável booleana vem do nome dele, vem da contribuição que ele deu. Então, é muito provável que vocês só que normalmente omitem o E, né? Fica só bool, mas vem de Bowley, tá certo? Só lá na década de 40 que um engenheiro, né, que é Claude Shannon, utilizou a teoria booleana para solucionar alguns problemas. Né? Naquele caso, ele já implementava ainda como uma parte quase que analógica para construir o problema, a solução do problema digital. Né? E esse problema que ele solucionou foi um problema de telefonia.
chaveada, que eram chaveados através de relés. E ele utilizou essa matemática booleana e, para resolver isso aí, deu origem à eletrônica digital que a gente conhece. Beleza, pessoal? Então, a partir da década de 40, e aí você vai ter na década de 60, na década de 70, os circuitos em si, miniaturizados na forma de circuitos integrados, e aí você tem logo depois os microcontroladores, microprocessadores, e aí a era digital começa, como vocês conhecem hoje, né? Todo mundo hoje tem um processador digital dentro do bolso. Vocês estão assistindo aula por ele, pelo celular, ou pelo computador, e assim por diante. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, o que é que acontece? Essa álgebra booleana, pessoal, tem muita coisa parecida com a álgebra que vocês já viram, que a gente está acostumado. Só que ela é mais fácil. Ela é muito mais fácil. Acredite em mim. Por quê? Por causa do seguinte, ó. A álgebra booleana, ao invés da álgebra convencional, que as variáveis podem assumir muitas combinações de muitos valores, a álgebra booleana, uma variável, ela pode assumir apenas 0 ou 1. Então, você tem uma redução gigantesca da capacidade representativa dessas variáveis, né? Então, uma variável booleana, a partir de agora, a gente já vai entender isso, né? É uma quantidade que pode ser em diferentes momentos, não igual, que não é nem quântico, né? Pode assumir o valor 0 ou o valor 1. E muitas vezes é utilizada para representar ou para modelar os nossos problemas reais, transformamos em variáveis booleanas, e dessa forma a gente consegue aplicar a álgebra booleana, resolver teoricamente esse problema e montar um circuito que vai operar aquilo. Vocês entenderam mais ou menos como é esse ciclo? Então, você utiliza, né, os fenômenos do dia a dia, como, por exemplo, alguma coisa que está ligada ou desligada, uma chave aberta ou fechada, uma porta aberta ou fechada, né, algo que está iluminado ou não iluminado, algo que tem corrente ou que não tem corrente, algo que é uma proposição que é verdadeira ou falsa, algo que você associa, né, a 0 ou a 1, tá certo? Com isso, você cria essas variáveis algébricas booleanas para a sua entrada, e você tem um problema booleano, você usa a álgebra booleana para resolver esse problema, e uma vez que você usou a álgebra booleana, assim como o Shannon o fez, a gente pode utilizar circuitos booleanos para propor uma solução para aquele problema, que vai controlar aquilo. E aí a gente cria esse circuito, monta esse circuito e consegue automatizar determinada coisa. Fez mais ou menos sentido, galera? Todo mundo agora conseguiu entender um pouco melhor do que é que a gente vai tratar aqui. Vamos avançar então mais um pouquinho. Pessoal, lá no cálculo, né, a gente trabalhava com funções. Estou correto ou não? Quem foi que vocês fizeram o cálculo aí? Foi o Ricardo Pires, todo mundo? Excelente professor. Com o Rui, também. O Rui foi meu colega de graduação. Ninguém fez com o Juan, não? O Juan, meu amigo, isso aí, a Raquel aí é guerreira. O Juan é conhecido pelo rigor matemático. Já está lá em variáveis complexas, se perdeu aqui em digitar, já era para estar terminando, era o curso, Jefferson. Variáveis complexas não é muito bom. Eu já ensinei uma vez, um semestre, a disciplina de variáveis complexas. Mas vamos lá. No cálculo, vocês trabalham com funções, tá certo? Nessa nossa álgebra aqui também, né, a gente vai ter funções, só que em vez de ser funções reais, funções complexas, como o Jefferson já fez variáveis complexas, né, no plano complexo, a gente vai ter funções booleanas. Por quê? Porque todas as variáveis delas são variáveis booleanas. Tudo bem? Perfeito? Lá no cálculo, qual é a principal ferramenta que você tem, que você usa, para analisar essas funções? Todo mundo aqui fez cálculo, né, pessoal? Vamos lá. Posso repetir sim, Jefferson. Qual a principal ferramenta que você tem para analisar o comportamento de uma função?
lá no cálculo, uma função real. Você quer entender como é que funciona aquela função, como é que ela se comporta. Qual a principal ferramenta que você tem? A galera está colocando limites e derivados. Opa! O Lucas acertou agora. Bateu que amassou, como eu costumo dizer. Gráficos. Não é isso? Domínio e imagem. O William colocou, é o gráfico. Domínio e imagem é exatamente o que você faz no gráfico. O plano cartesiano, né? Não é isso? Com o gráfico, você consegue ver continuidade, você consegue entender qual é o limite de determinado ponto só pelo gráfico, né? Quando me aproximo pela direita, pela esquerda, qual a derivada, que é a inclinação daquela curva, qual a integral, que é a área sobre aquela curva. Então, o gráfico ele diz muito da função para você, se ela tem máximo, se ela tem mínimo, se é um máximo local, um mínimo local, se ela vai para o infinito, se ela tende a zero, não é isso? O gráfico, né, talvez seja a principal ferramenta para você analisar as funções de domínio real. Tudo bem? Na álgebra booleana, não é o gráfico. A gente tem uma outra ferramenta muito importante, que você usa também na álgebra convencional, mas que na álgebra booleana, ela, pela questão booleana da coisa, como ela tem uma finitude muito bem definida, o que é isso? Ela tem um tamanho muito bem definido, a gente consegue utilizar com mais sucesso. Por quê? Porque quando você está trabalhando no real, entre dois pontos daquele gráfico, você tem infinitos números. Tudo bem? É correto dizer? Mas quando você está trabalhando na álgebra booleana, você sabe que aquele valor só pode assumir 0 ou o valor só pode assumir 1, quer seja ele esteja no domínio ou na imagem. Então a gente usa, na verdade, a tabela verdade. Quem já tinha ouvido falar nesse termo, ou que já trabalhou com tabela verdade? Alguns de vocês colocaram lá no começo. Em programação, né, colocaram. O Jefferson falou, a Raquel também, arquitetura. O Emanuel falou em matemática discreta. Joia. Vocês já vão ter uma vantagem. Mas quem não, se acalme. Não tem problema nenhum. Como eu falei, o meu objetivo aqui é a inclusão. Chega mais. O que é a tabela verdade? Né? É uma maneira que a gente vai ter para dizer como se comporta a relação entre as variáveis de entrada e saída. Ou como vocês gostavam de colocar em cálculo, entre o domínio e a imagem, entre a correlação desses conjuntos. Né? Então, é uma tabela que vai correlacionar todas as possibilidades, e aqui na nossa álgebra booleana, isso é verdade. Por quê? Porque entre duas possibilidades daquela não tem outras. Né? Você não tem infinitos números entre dois pontos quaisquer, como acontece no nosso gráfico, ou numa tabela que você faça, de uma função real. Na função booleana, você é capaz de mapear todas as possibilidades de uma função booleana e correlacionar todas as possíveis correlações entre entrada e saída. Né? Então, por exemplo, vamos ver o seguinte. Ó. Lembra lá do nosso exemplo que a gente viu, da lâmpada ligada? Eu tenho duas chaves, A e B, e a lâmpada. Essas chaves aqui, ó, estão fazendo o papel da variável de entrada. E eu vou mapear essas variáveis de entrada com zeros e 1, dependendo da situação que ela ocorre no mundo real. Como assim? Quando a chave está aberta, eu vou dizer que a lógica é 0. Quando a chave está fechada, eu vou dizer que a lógica é 1. Isso vale para A e para a chave B. A lâmpada, quando a lâmpada, que é uma variável de saída, estiver desligada, eu vou dizer que aquela variável L, que eu vou chamar agora, vai representar a lâmpada, ela vai assumir o valor 0. E quando a lâmpada estiver ligada, ela vai assumir o valor 1. Como todas as variáveis, quer seja de entrada e saída, ou saída, assumem só valores 0 e 1, essa é uma função booleana. Beleza? E a gente pode, então, construir uma tabela verdade que corresponde a todas as possibilidades. O que é isso? Quais são todas as possibilidades? As duas chaves abertas, a primeira aberta, a segunda fechada, o contrário, né? A segunda fechada, a primeira aberta, que era para ser o contrário, não está aqui, está certo. Ó, a primeira fechada, a segunda aberta, e as duas fechadas. Então, eu tenho apenas 4 situações possíveis com aquelas duas variáveis. Então, eu transformo isso aí numa tabela numérica. Variável A, que significa a chave A. Variável B, que significa a chave B. E a variável L, sei lá, significa lâmpada. Quando eu tiver 0 e 0 nas duas variáveis de entrada, o que é que significa?
que a variável L, que é a saída, assume o valor zero. Por quê? Porque isso tem uma correlação com a coisa real. Zero na variável de entrada A significa que a chave aberta, que a chave A está aberta. Zero na variável B significa que a chave B está aberta. E zero na lâmpada significa que a chave está desligada. Não era isso que acontecia quando as duas chaves estão abertas? Está correto ou não, galera? A Jéssica já está vendo lá na frente, ó, já falou até a função. Vou segurar um pouco, Jéssica, não vou dar o spoiler. Beleza? Então, se você for ver, ó, isso aqui está representando cada um dos casos da minha situação real. Beleza? E você olhando para essa tabela, você já consegue imaginar todas aquelas situações. Faz sentido ou não? Ficou claro, galera, aí? Para além do Jefferson e da Jéssica e da Tamires. Pronto, agora vocês estão falando. Então, a tabela verdade, ela vai ser a nossa ferramenta preferida agora nessa primeira parte do curso. Por quê? Porque ela fornece uma leitura fácil de todas as informações possíveis que pode acontecer com aquele circuito ou com aquela função. No começo eu vou chamar muito de função, não vou chamar de circuito. Porque a gente não vai estar trabalhando com circuitos em si, então eu vou chamar mais de função. Ou simplesmente porta. Tá certo? Beleza? Posso avançar, pessoal? Até aí tá tudo claro? A gente tem alguma pergunta, reclamação, sugestão? Tá tranquilo? Então vamos lá, vamos para frente. Então veja só, como a minha álgebra booleana ela é binária, né? Ela é mais fácil de trabalhar, a gente já viu isso. Não vou ter fração, não vou ter vírgula, não vou ter número negativo, não vou ter logaritmo, não vou ter exponencial, não vou ter nada. Tá certo? A variável só assume 0 ou 1. Lá na nossa álgebra convencional, quer seja que você esteja no cálculo ou na variável complexa, que o Gerson já fez, todo aquele arcabouço algébrico partiu de funções básicas elementares. Você aprendeu lá com a tia na alfabetização. Quais as operações básicas da nossa álgebra convencional, pessoal? Vocês lembram ainda? Eu vou ter que voltar vocês lá para o ensino fundamental. Opa, graças a Deus, né? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Não é isso? Perfeito. Aqui também a gente vai ter as nossas operações básicas, que todo o arcabouço de funções mais complexas, mais avançadas da nossa álgebra booleana vai advir dela. Mas aqui, ao invés de ser 4, são só 3. Mais fácil ainda. Estou dizendo que é mais fácil? Então, as minhas funções básicas, as minhas operações básicas da álgebra booleana é a operação OR, e algumas bibliografias que ainda estão em inglês você vai encontrar o OR, tá certo? A operação E, conhecida também como AND, e a operação não, ou operação negado, que é a NOT. Então, a partir dessas 3 básicas é que a gente vai formar as outras. Então, a gente vai começar estudando elas. Tá certo? Essas 3 operações são chamadas de operações lógicas básicas. Os circuitos digitais ou portas lógicas construídos a partir delas, utilizando inicialmente, a princípio, diodos, transistores, resistores, e depois colocando em forma de substrato, criados a partir dos circuitos integrados, vão vir delas essencialmente, por mais complexos que seja, quer seja da FPGA, a memória ou o microprocessador. Né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai descrever e analisar o comportamento dessas 3 funções básicas. Da mesma forma que a sua tia lá da alfabetização ensinou você a somar, subtrair, a multiplicar, a dividir, a gente vai trabalhar aqui a OR, a AND e a NOT. Beleza? Vamos começar. Então, toda função que eu vou apresentar aqui, eu vou mostrar várias características delas. Né? Primeiro, né, o nome, lógico, eu já falei, vamos começar pela AND. Tá certo? Aí a gente vai mostrar a tabela verdade, porque a tabela verdade, a gente já viu aqui, que ela vai descrever o comportamento completo da função. Tá certo? Normalmente, né, eu vou ter um símbolo associado a ela, nas básicas isso é obrigatório. Quando eu vou começar a ter funções mais complexas, elas vão derivar dos símbolos básicos, mas algumas são tão utilizadas que têm símbolos próprios. Tá certo? Quer seja a representação simbólica pictográfica, que é pictográfico desenho, ou representação simbólica de escrita, né?
que é um caractere. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a função end. A função end ela vai funcionar da seguinte forma. A primeira forma que eu vou falar aqui para você é a descrição dela. Eu vou dizer como ela funciona. Eu vou ditar a lógica dela. Por quê? Se você tiver a end e seguir aquela lógica que eu vou descrever aqui para vocês agora, você é capaz de montar a tabela verdade e dizer em um circuito que está colocado no formato da função end como ele funciona. Beleza? Então, preste atenção. A função end ela funciona da seguinte forma. A saída dessa função, a variável da saída dessa função, que é uma variável apenas, vai assumir o valor 1 apenas quando as duas entradas dessa função, então ela é uma função de duas entradas, forem 1. Caso contrário, a saída desta função é 0. Veja só o tanto de informação que a gente tem aqui. Deixa eu abrir o nosso pente aqui. Primeiro, a função end ela é uma função de duas variáveis, tá certo? Então, ela é uma função de duas variáveis. Eu tenho a variável A e a variável B. Perfeito? E essa variável aqui, y, é a saída dela. Quando eu aplico a função end, quando eu digo que f é a função end, y vai funcionar da seguinte forma. Qual é a forma? Apenas quando ambas essas variáveis forem 1, é que a minha saída vai assumir o valor 1. Caso contrário, ou seja, quando ambas forem 0, quando apenas uma delas for 0, a minha variável de saída vai assumir o valor 0. Tá claro até agora a lógica dela, pessoal? Vocês entenderam? Beleza. Então, veja só. Vamos construir, então, agora a tabela verdade que bate com essa descrição. Se eu tenho uma tabela verdade de duas variáveis, que vai dizer o comportamento da variável de saída, y. Perfeito? Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês, quantas possibilidades existe para a função end? E que, na verdade, a gente daqui a pouco vai ver para todas as funções de duas variáveis. Quantas possíveis formas vai assumir? Pronto. Todo mundo colocou 4. Deixa eu perguntar diferente. Alguém acha diferente de 4? 5, 3, 2. O Aristide já está colocando até a forma. Que é, assim como a Jéssica, é um spoiler, que eu vou dizer agora. O número de possibilidades, pessoal, que uma função pode assumir está correlacionado ao número de variáveis de entrada. Mais precisamente com a combinação delas. Pronto, o Vasco colocou aí, né? O Valdemir colocou aí, com o número da combinação delas. Como assim? Né? O número de possibilidades que uma função tem está correlacionado com as suas variáveis de entrada com a ordem 2 elevada a n, onde n é o número de variáveis de entrada. Então, uma função que tem duas variáveis, a e b, ela tem 2 elevado a 2 possibilidades. 4 possibilidades. Beleza? Então, aqui eu tenho, por exemplo, todas as duas sendo 1, uma sendo 1, outra sendo 0, todas as duas sendo 0, e uma sendo 0, outra sendo 1. São as 4 possibilidades. Beleza? Tá correto, pessoal? Tá certo, são as 4 possibilidades. De acordo com aquela minha função, de acordo com aquela minha descrição, dessas 4 possibilidades aqui, qual que vai apresentar a saída 1? Em que situações a saída y vai ser 1? De acordo com o que a gente viu, apenas quando as duas variáveis de entrada forem 1 simultaneamente. Nesse caso aqui é a primeira. Ótimo que o Jonas colocou a primeira. Colocou aqui, ó, a primeira. E o restante? O restante ele falou que ia ser 0. Beleza? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor que a gente tivesse voltado para o presencial. Quem foi que fez a pergunta lá do presencial no começo, hein? Me esqueci quem foi. Sem voltar para o presencial, choque de horário, quem foi? Se acuse aí, pelo amor de Deus, Luan. Ótimo. Então, se acontecesse o que o Luan falou, voltou todo mundo presencial. Tá certo? Aí você estava levantando a função aqui.
da porta end. São 4 possibilidades, só que as possibilidades que você fez assim, ó, não, eu comecei considerando essa possibilidade aqui e o meu 1 e 1 eu considero aqui no último, né? Aí eu tinha passado um trabalho para você e saí de sala. Aí você, rapaz, queria confirmar se as minhas possibilidades estão certas. Aí perguntou lá, cutucou o colega da frente, pegou e falou, rapaz, onde é que deu a saída? O cara, não, foi logo na primeira. Aí tu, vixe, eu tinha errado, coloquei na última. Aí você, ó, pega e faz isso aqui. Aí você aprende a nunca mais pescar. É isso? É verdade, você aprende a nunca mais pescar. Mas tem outra coisa, pessoal. Preste atenção. Para que não ocorra esse tipo de erro, a gente vai mapear a sequência de possibilidades também através de uma sequência lógica. Agora, a spoiler da prova, né? Pronto, tá vendo? Também com a sequência lógica. Como? Sempre quando a gente for organizar a sequência de entrada, da correlação de uma tabela verdade, de entrada e saída de uma função lógica, a gente vai utilizar a sequência binária crescente. Por isso que eu falei no começo da aula que você precisaria conhecer a questão de outras bases dos números binários. Tá certo? Então, o que é que acontece? A sequência binária crescente aqui vai 0, 0, que é o 0 em binário, 0, 1, que é o 1 em binário, 1, 0, que é o 2 em binário, e o 1 e 1, que é o 3 em binário. 4 possibilidades, 0 ao 3. Beleza? E aqui, se todo mundo utilizar a sequência binária crescente, todo mundo vai ter aqui, ó, a saída na mesma sequência. E aí, quando você for colar, vai dar certo. Olha aí, e aí o crime compensa. Não faça isso não, pessoal, pelo amor de Deus. Por favor. Ficou claro, pessoal, que a partir de agora, quando estiver montando a tabela verdade, a gente vai usar a sequência binária crescente? Todo mundo entendeu isso daí? Beleza. Então, ó, na nossa porta end, a gente vai ter essa sequência binária crescente aqui, ó. Apenas quando ambas as entradas forem 1, a saída vai ser 1. Caso contrário, a saída vai ser 0. Perfeito? Beleza? A gente já viu isso aqui antes, ou não? Já. Inclusive na aula de hoje. Era essa situação aqui, galera. Olha aí. Significa que quando eu tenho duas chaves em série, né? Ela está implementando, na verdade, uma função end. Todo mundo consegue enxergar isso? Apenas quando as duas são 1, a saída é 1. Não é verdade? Perfeito? Então, a partir de agora, quando você tiver na cabeça porta end ou função end, tá certo? Você já tem essa lógica na cabeça, né? Você já consegue acessar essa tabela verdade. A porta end, ela tem um símbolo para ela, né? A função end, ela tem um símbolo para ela, onde esse símbolo é uma parte côncava, vocês estão vendo aqui, ó, é uma parte côncava, com uma barra ortogonal aos terminais que ele coloca a variável de entrada. Então, ele coloca a variável de entrada, né, nessa parte aqui, e a de saída na parte da concavidade. Beleza? Esse é o símbolo gráfico da porta end. Além disso, a porta end, ou a função end, ela é representada pelo ponto, que é o mesmo da nossa multiplicação, né? Mas a partir de agora, quando você vê isso, aqui não vai ser mais A vezes B, não. Vai ser A end B. Beleza? A partir de agora é A end B. Perfeito, pessoal? Então, não tem uma multiplicação ordinária aí, e sim um end lógico. Perfeito? Tudo tranquilo com essa nossa primeira função? Ficou alguma dúvida? Posso mandar esse PDF sim, Luísa. Não tem problema nenhum. Mas eu faço só uma ressalva, tá? Esse PDF só serve para me lembrar do que eu tenho que falar para vocês. Você vê que senão eu saio voando. Tá certo? Nada substitui a sua bibliografia e sua referência bibliográfica tradicional, que chama livro. Tá certo? Isso aqui é muito pobre. Não adianta estudar
Né? Então, para você se lembrar, talvez, do que eu falei, mas para estudar não serve, isso aqui é insuficiente. Tá? Beleza? Vamos para a próxima, então. Ah, não, vamos fazer um exercício. Vamos supor, deixa eu jogar isso lá no Paint. Vamos supor que isso aqui seja um gráfico do comportamento temporal das variáveis A e B. E eu quero saber como vai se comportar ao longo do tempo a variável Y, a variável lâmpada, ou X, sei lá, como é. Deixa eu ver o que foi que eu chamei para não chamar de outra coisa. Chamei de X. Chamaremos de X aqui também. A variável X. Onde a variável X, ela é o resultado do A AND B. O que é isso? Ela é a imagem da função AND, onde as variáveis da função AND é a A e a B. Tudo bem? Então, como vai funcionar ao longo do tempo se eu tiver essa situação de entrada? Beleza? Você vai fazer agora no seu caderno. 5 minutos você vai ter para fazer. Vou marcar aqui no chat. Todo mundo entendeu a pergunta, pessoal? Pode refazer, professor? Posso, claro, sem problema, Paulo. Olha o que é que eu quero. Esse aqui ó, é o gráfico no tempo de quais os valores a variável A está assumindo e quais os valores a variável B está assumindo. Então, ao longo do tempo, ó, ela começou aqui em 0, aí teve uma hora, um momento que ela ficou 1, teve um momento que ela voltou para o 0, aí teve um momento que ela foi para 1 de novo, depois foi para o 0. A variável B também teve momentos que ela passou em 0, em 1, etc, etc. Então, baseado nisso, eu quero que você, sabendo a lógica AND, X, que vai estar sendo desenhado aqui, né? Isso aqui é um gráfico. Eu quero que você diga o comportamento de X usando a lógica que você aprendeu da porta AND. Beleza? Ficou claro agora a pergunta? Ou não? Sim. Sim? Então, vamos marcar 5 minutos para vocês desenharem esse gráfico. Desenhem mesmo, pessoal. Pelo amor de Deus. Não só finja, não. No meu aqui são 14 e 43. Então, 48 a gente confere. Vai lá, eu tenho que eu tomo 2 carocinhos d'água também.
E aí, galera? Todo mundo conseguiu fazer? Alguém não entendeu o que é que eu estou pedindo aqui? Tenho mais interesse em quem está tendo dificuldade. Me ajudem aí, então, ó. Aqui em vermelho. Então, veja só. Até essa região aqui, ó, você tem que ambos A e B são zero, não é verdade? Então, você vai ter o gráfico aqui, ó, de x, quando ambos são zero, zero. Não é isso? Deixa eu fazer isso aqui para melhorar a nossa situação. Pronto. Mais ou menos parecido. Esse aqui está diferente também. Esse aqui é um ponto importante também. Acho que é isso. São esses. Foi mal, faltou esse. Agora vai. Beleza? Aí o que é que acontece nesse ponto aqui, ó? O A vai para 1 e o B continua em 0, né? Mas a gente já sabe, porque a gente já viu, que A1 e B0 continua 0. Não é verdade? Então a gente vai manter ele em 0. Mantivemos ele em 0. Perfeito? Quando chegou nessa situação aqui, ó, o B também vai para 1. Né? E aí a gente sabe que quando A e B forem 1 simultaneamente, a minha saída é 1. Então, nesse momento aqui, ó, o que é que acontece? O que estava em 0 vai para 1. E vai ficar 1 até quando? Opa, nesse momento aqui, o A que estava em 1 volta para 0. E eu vou sair da condição de 1 em 1 e vou para a condição de 0, 1 agora. Então, eu vou ficar em 1 até aqui. E quando chega aqui, que o A vai para 0, vai ficar a condição 0, 1 na entrada, né, nas duas entradas, e 0, 1 e 1, ó. A saída é 0. Perfeito? E vai permanecer 0 até aqui, onde eu tenho uma mudança na variável B. E agora eu vou ter ambas 0. Mas ambas 0 também permanece 0. Aqui, a minha variável A volta para 1, mas não o suficiente, porque a minha variável B continua em 0. Isso aqui vai ser 0. Quando chega este momento aqui, ó, que a variável A já estava 1 e a variável B sai de 0 para 1, eu tenho novamente a mudança na saída, porque ambas são 1. E vai permanecer até aqui, onde a variável A volta para 0 e, óbvio, ele volta para 0 aqui. Beleza, pessoal? Outra forma de encarar isso aqui seria da seguinte forma. Eu vou analisar todas as situações onde eles são 1 e o restante eu sei que é 0. Como assim, Romulo? Presta atenção. Qual é a situação onde ambas as variáveis são 1 simultaneamente? Aqui. Opa. Aqui. E aqui, não é isso? Então, nesses dois pontos, eu sei que x vai ser igual a 1. Marquei aqui x igual a 1. Beleza? E o restante é 0. E eu só faço conectar, então, agora esses dois segmentos. É outra forma de encarar baseado na descrição da função. Ficou claro, pessoal? Todo mundo fez de alguma dessas duas maneiras? Alguma dúvida aqui? Vamos avançar então, tá?
Vamos para a porta OU. Então, veja só. A porta OU, a função OU, também conhecida como OR, se você pegar o termo original da língua inglesa, né? Você tem que, para apenas uma das entradas assumindo o valor 1, ela também é uma função de duas entradas, e basta que uma das entradas assuma o valor 1 para garantir a saída 1. Ou seja, apenas quando as duas entradas forem zero simultaneamente é que sua saída dá zero. Caso contrário, a saída é 1. Mais ou menos claro? Então, a tabela verdade. Quando A e B foram 0, 0, aí a gente tem a situação da saída 0, né? Ou seja, apenas quando ambas as entradas forem 0 é que a saída é 0. Caso contrário, a saída é 1. A outra forma de dizer isso. Basta que uma das variáveis seja 1 para garantir a saída 1. Nesse caso, como B é 1, garante a saída é 1. Nesse caso, como A é 1, garante a saída 1. E nesse caso, qualquer uma das duas que você pegar, já garante a saída 1. Não, isso é uma ou normal. Nem um inclusivo, nem exclusivo. É uma ou, uma porta ou. Perfeito? É uma ou básica. A ou exclusiva, ela advém dela, já nem é uma função básica. Como todas as outras funções vão advir dessas três. Ficou claro, pessoal? A descrição dela, semântica dela primeiro, e a tabela verdade que se correlaciona com ela. Ela tem um símbolo também, né? Aqui agora, ó, no local onde você tem as variáveis de entrada, você também tem uma concavidade, né? Você tem a concavidade na parte da saída e na parte da entrada. E o símbolo utilizado para ela é a cruzinha, que é o nosso símbolo de mais. No entanto, a gente não vai ter uma soma ordinária, a gente vai ter um A ou B. A partir de agora, quando você vê isso aqui escrito nessa nossa disciplina, você não vai dizer A mais B, não. Você vai dizer A ou B. Tudo bem? Perfeito? E aí eu peço a mesma coisa. E se esse cara aqui, ó, já temos aqui desenhado, e se esse cara aqui fosse para a função A ou B? Como é que seria o gráfico? Vou botar outra variável, y, fosse A ou B. Faça um gráfico aí, mais 5 minutinhos. Mas faça mesmo, tá, pessoal? Curti bastante porque eu vi que vocês colocaram a resposta aqui. Quem não quiser a resposta, quiser tiver no celular, tiver ruim para digitar e tal, desenha um gráfico, bate uma foto e joga no grupo. Não tem problema nenhum. Tá certo? Vamos lá, o meu são 14h56, né? Em 15h01 a gente volta. Façam aí, por favor.
No meu aqui deu tempo, galera. E vocês, deu tempo? Deu? Por me ajudem aí, que eu estou esquecido. Faz tempo que eu não faço isso aqui. Me ajude aí. Na primeira situação, né? Eu tenho essa zona aqui, ó. Não é verdade? Onde ambos são zero. E a gente sabe aqui que onde ambos são zero é a única situação onde a minha porta OU me referencia um resultado, né? Me fornece uma variável de saída como zero. Não é verdade? Então, dentro dessa região aqui, ó, até aqui mais precisamente, né? Ó, até aqui mais precisamente, eu sei que eu vou ter zero. Por que só até aqui? Porque nesse ponto aqui, ó, A muda de 0 para 1. Quando A muda de 0 para 1, eu vou ter a situação 1, 0. Não é isso? Eu vou escrever aqui para ficar melhor. Aqui, ó, eu tenho. Aí é demais, é grande demais. Calma aí, eu vou ajeitar isso. Pronto, fica melhorzinho aqui. Então, ó, aqui eu tenho, ó, ele 0. Ele era 0 aqui também, ó. E bem aqui ele muda para 1. Na verdade, aqui o meu B é 0. Meu B é 0 aqui também. Aqui ele é 0 e só vai mudar para 1 aqui. Então, nessa primeira situação aqui, ó, foi a que a gente já desenhou, é onde ele é 0. Ótimo. Bem aqui, quando ele muda de 0 para 1, a minha variável y vai mudar também. Por quê? Porque eu já vou ter o caso 1, 0. E a gente sabe que o caso 1, 0, o caso 1, 0 dá saída igual a 1. Então, eu tenho que vir aqui na saída, ó, e atualizar ela para 1. Então, ela está em 0, sobe para 1. E aí vem, ela vai ficar 1 até quando? No intervalo seguinte aqui, ó, ela continua no 1, 0. Então, beleza, ela vai continuar aqui. E no posterior a ela, eu vou ter o 1 e 1, que também não vai mudar a minha saída, vai continuar deixando a minha saída 1. Então, isso aqui vai se prolongar. Se prolongar até aqui. Por quê? Bem aqui, eu volto até a situação 0, 0. Aqui eu continuo tendo 1. Bem aqui, ó, eu volto para 0. Aqui ainda tem 1, né? Então, eu estou na situação 0, 1, aqui, ó, que também dá saída 1. Aqui eu não mudo esse sinal da saída, né? Mas a origem dela aqui na entrada é outra, né? Estava 1 e 1 e aqui voltou agora para 0, 1. Bem aqui, quando o sinal B assume o valor 0, eu vou voltar até a situação 0, 0. Então, a partir daqui, ó, meu sinal B assume o valor 0. Vai ficar 0 até onde? Até aqui. Porque essa situação 0, 0, ó, se perdura aqui e aqui. Então, ó, até aqui, eu vou ter a situação 0, 0. Quando chega aqui, nesse intervalo, o A volta para 1. E aí, já garante que a minha saída assuma o valor 1. E a partir daqui, eu não tenho mais nenhuma situação dele 0. Por quê? Porque, ó, esse cara aqui está garantindo 1. E a partir desse momento aqui, ó, que o sinal B vai de 0 para 1, ele é quem vai garantir a minha saída 1. Então, ele não zera mais a saída, por mais que o A volte para 0. Vou corrigir isso aqui. Beleza? Deu isso aí de vocês, galera? Eu vi uma galera que terminou com 0. Todo mundo entendeu porque ele terminou em 1? E já corrigiu aí? Alguém deu diferente e não entendeu, pessoal? Não tem problema, eu explico de outra forma. Eu expliquei de uma forma mais rápida porque eu vi que vocês estavam fazendo. E muito rápido.
Mas se você está com dúvida, se a gente precisa, a gente vai intervalo a intervalo aqui de novo. Podemos avançar para a última função? O que é que vocês me dizem aí? Pode? Beleza. Vamos lá, então. Obrigado, pessoal. A minha última função, ao contrário da IND e da OR, que são funções de duas variáveis, ou seja, tem 4 possibilidades, a NOT, ou a função não, ou a função negada, em alguns pontos você vai chamar ela de barrada. A gente vai já entender por quê. Tá certo? Ela é uma função de uma única variável. Ao invés de duas variáveis, é uma função de uma única variável. Então, a função NOT, quando eu tenho a função NOT, ela é uma função de uma só variável. Ela é uma função de uma só variável. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Que eu só tenho 2 possibilidades na tabela verdade dela. Todo mundo lembra? 2 elevado ao número de variáveis de entrada é o número de possibilidades que a função pode assumir. Não é assim que funciona, galera? A gente já viu isso aqui hoje. Perfeito? Então, a função NOT ou a função não, a descrição dela, a lógica dela é a seguinte. A saída vai assumir o valor lógico oposto da entrada. O que é que acontece? Se a entrada é 0, a saída vai assumir o valor lógico oposto. Saída 1. Se a entrada é 1, a saída vai assumir o valor oposto. 0. Fez sentido? Essa é a tabela verdade. O que acontece, né, na representação simbólica dela, ela é formada por um triângulo com a bolinha ao final. E a representação do caractere é representada por uma barra em cima da variável. Então, a partir de agora, x igual a barra, a gente vai ler que x é igual a não a, ou então not de a. Ou como alguns costumam chamar, é o barrado de a. Beleza? É por isso que às vezes a gente chama barrado essa função. Tranquilo, pessoal? Detalhe, galera, detalhe. Uma outra forma de apresentar isso aqui, ó, do caractere dela, em alguns livros você vai encontrar, inclusive nesse aqui, ó, eu botei esse nome lá, esse daqui lá, só que botei a versão mais nova, que é com a capa azul. É aquele Milos Ezergovich. Ele usa a representação dela dessa forma, ó, que eu gosto de usar. Então, em vez de ser o not a, ele é representado assim, ó, a e a aspa ao invés da barra. Tá certo? Então, é o a barrado aí. Por quê? Porque é mais fácil de a gente colocar no teclado. Como eu vou digitar as provas e tal, eu uso muito essa solução. Perfeito? Então, quando você achar a com aspasinha no final, já nem se assusta. É o barrado de a. Joia? Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu acho que tá muito fácil, né? Mais fácil só mesmo se a gente mastigar a água. Podemos avançar? Não se preocupe que essas 3 funções vão cair, né? Mas vai cair só assim a tabela verdade? Estaria mentindo se dissesse que caiu. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Olha o que a gente vai fazer agora. Deixa eu fazer isso da seguinte forma. Deixa eu levar lá para o Paint. Opa, deu ruim. Faltando a última irmãzinha deve estar aqui. Pronto. O que é que acontece, pessoal? A gente, durante o curso da aula de hoje, aprendemos... o Gabriel fez uma pergunta importante, né?
Não é um diodo a figura da NOT. O diodo tem a barrinha. E aqui é a bolinha, tá, pessoal? Por favor, não confunda, tá? Então, o diodo tem a barrinha. No catodo. E aqui não, aqui é a bolinha, tá? Isso, parece, mas cuidado. Vamos lá, então, a gente tem aqui as três funções básicas, né? Ou portas lógicas básicas. Todas as outras são combinações dela, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a combinar. Tudo bem? Como assim, Rômulo? Veja só. Essa porta ou aqui, né? Você tem a variável A e B para a entrada e a variável X aqui foi a saída. Vamos supor que a gente faça o seguinte, que a gente pega aqui, ó, em vez daqui ser a variável A barra, aqui seja a variável X barra. O que é que isso quer dizer? Já vou fazer assim, galera. Já fica esperto, ó. O que é que isso quer dizer? Que na entrada dela, eu tenho a variável X, que é a variável de saída da operação anterior. Ou seja, a saída dessa primeira porta é a entrada da outra. Né? E aqui, nessa saída, vou melhorar aqui, eu tenho uma variável y, que na verdade é a x barra. Beleza? Veja só. Como eu interpreto esse arranjo? Vocês lembram da questão da substituição de variáveis que a gente tem na álgebra convencional? Funciona da mesma forma aqui. Eu tenho expressões maiores em que cada variável tem uma outra expressão e eu posso substituir para obter a expressão completa. Né? Então, aqui eu posso substituir x para obter a expressão em função das entradas originais, A e B. Que preste atenção. Quem é x, pessoal? Não é A mais B? É assim que eu falo? A mais B? É assim que eu falo, pessoal? Não, pelo amor de Deus, não. É A ou B. Não é AND não, galera. Aí é ou. Isso, A or B. Agora sim, erguer a firma aí. Cuidado, tem gente que caiu, pelo amor de Deus. Tá certo? Eu não estava prestando atenção, não. Já estava sentindo o cheiro da tapioca que a mãe está fazendo ali na cozinha. Eu sei. Calma, está acabando. Falta 15 minutos. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó? A gente sabe aqui que x é igual a A ou B. Então, o que é que eu sei aqui? Eu sei que o y, e eu vou substituir x. A ou B barrado. Faz sentido isso aqui, galera? Então, eu vou reescrever na forma das entradas originais. Se eu reescrevo na forma das entradas originais, eu também posso fazer a tabela verdade desse novo arranjo. Não é verdade? Vamos ver. Vamos pegar a tabela verdade que dá ou, para eu digitar poucos, que eu estou com preguiça. Perfeito? Essa aqui é a da ou, né? Mas eu tenho outra tabela que diz o seguinte, que ela é o barrado, que ela é o negado, que ela é o não desse arranjo aqui, ó. É o inverso desse cara aqui. Então, como é que seria o inverso disso aqui? Como é que seria o inverso disso aqui? Seria o seguinte. Se a entrada x é 0, y, que é o inverso de x, seria quanto, pessoal? Hein? Seria 1. Se aqui é 1, y, que é o inverso de x, seria 0. Se aqui é 1, y seria 0. Se aqui é 1, y seria 0. Beleza? Dessa forma, eu tenho como correlacionar direto, que é direto, sem precisar dessa parte intermediária, y e A e B.
Tá correto, galera? Todo mundo enxerga isso aí. Quando A e B for 0, 0, quem é Y, galera? 1. Quando A e B for 0, 1, quem é Y? 0. Quando A e B for 1, 0, quem é Y? 0. Quando A e B for 1 e 1, quem é Y? 1. Tem uma forma de você descrever isso foneticamente, me explicar como está funcionando? Como seria? Apenas quando ambas as entradas forem 0, a saída é 1. Caso contrário, a saída é 0. Funciona isso aí? Hein, pessoal? Sim, funciona. Todo mundo entendeu o que é que eu fiz aqui? Isso aqui que a gente fez, pessoal, isso aqui, ó, a gente deu origem a uma nova função de duas variáveis. Por que eu sei que é nova função? Tem alguma outra função que tem essa tabela verdade que se comporta dessa forma? Não. Até agora, que a gente já viu, a gente só viu 3, né? Não. Essa é uma nova função. É a quarta função que a gente está colocando aqui. Não é isso? Perfeito? Todo mundo entendeu o comportamento dela? A descrição, a gente foi capaz de escrever ela. Ela é uma função essencial? É uma função básica? Não. Ela já surgiu da combinação das duas funções básicas, da função ou com a função not. Perfeito? Beleza? Essa função não é essencial, pessoal, mas ela é tão comum, que se deram o tempo e o luxo de batizar ela. Como é a função ou com a função not, ou, na verdade, o or com a função not, né? É a mesma coisa. Batizaram ela de nor. Ou a não ou. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Como ela é muito comum, acontece muitas vezes, fizeram um desenho próprio dela, que é esse, ó. Em vez de desenhar a inversora toda lá na saída, eles indicaram que aqui é a função NOR por a bolinha no final da porta OU. Beleza? E aqui, ó, essa expressão, galera, é a mesma dessa, tá? São idênticas. A gente está vendo só uma outra forma de escrever. Dependendo da sua biografia, não vacile. São idênticas. É o barrado em cima do 2. Perfeito? Por quê? Porque aquela variável x intermediária, ela é barrada completa. Joia? O que aconteceria agora se no gráfico eu tivesse aquela função? Se aqui fosse a função NOR, mudar de cor. Vale a pena fazer, pessoal? 5 minutos? Faça aí. Vou marcar. Enquanto isso, eu pergunto a vocês. Já vão fazendo aí. Tem alguma dúvida até o momento, pessoal? É importante que essas partes fiquem claras. Não fique com vergonha. A gente fala, repete, da forma que você precisar. Tá certo? Temos alguma dúvida de como é que surgiu essa daqui? Essa tabela verdade, como é que a gente obteve? Aquela descrição eu dei para você a partir da junção das duas funções. Tá certo? Beleza? Eu já vi que vocês estão colocando aí. A gente, 15h25, a gente vai corrigir. Vamos colocando. Quem estiver desenhando em casa, no papel, tira a foto e bota no grupo do Zap. Vou olhar aqui se alguém fez. Ah, o William disse que a net não está ajudando hoje. Coitado. Enfim.
Depois ele pega a aula gravada. Isso que o Thiago colocou é legal, o símbolozinho, porque tem até o símbolozinho da descida, né? Ficou bacana. Vou parar de falar que eu atrapalho vocês, eu sei, pessoal, tá? Deu certo aí, galera?
Qual foi? Precisa fazer? Ou tá mole demais? Vamos fazer do método rápido. Olha o que ele diz aqui, ó. A saída y vai ser 1 quando ambas as entradas forem 0, né? Onde é que eu tenho isso? Aqui. Opa, saída 1. Aqui, né? Eita. Que ódio, que ódio. Pronto. Faltou do mesmo jeito. Onde é que é mais 0 aqui? Aqui. Tem outra situação onde ambos são 0, pessoal? Creio que não, né? Então, quando ambos são 0, é a única situação onde a saída era 1. O restante é porque a saída é 0. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Alguém não sabe fazer isso, pessoal? Tá com dúvida? Sei lá, tinha dado aquela cochilada na hora que a gente explicou a primeira vez e tá um pouco reticente. Tudo certo? Beleza. Então, para encerrar, preste atenção aí, tem tarefa de casa. Eu sei que no momento toda tarefa é de casa, né? Isso é um pleonasmo, mas que você vai fazer para na aula de quarta-feira a gente corrigir. Pode ser? Fica melhor assim? Anotem aí. O que é que eu quero que vocês façam? Tá vendo isso aqui que a gente fez? O que é que a gente fez? A gente colocou uma not na saída de uma OR. Beleza? Não foi isso que a gente fez? A tarefa de casa de vocês é o seguinte: você vai usar a not e vai acoplar ela em todas as possibilidades de saída e entrada das funções lógicas que a gente já viu. Quais funções lógicas que a gente já viu? A AND, a OR e a NOT. Não é isso? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu vou fazer isso aqui também com a AND. Vou fazer isso aqui também com a AND, ó. Eu tenho que fazer todas as combinações, não só na saída, mas também com a entrada. Ó. Tem que pegar a situação onde eu coloco ela aqui na entrada. Ou coloco ela aqui. Ou coloco ela nas duas, né? Para AND, para OR, para a própria NOT. Não, aí o que é que eu quero? Eu quero que você fala isso. A NOT da NOT. O barrado do barrado. Ah, não. Eu ia falar uma palavra aqui, mas vai lá não. Eu ia dizer, eu acho que pode, vai pro YouTube depois. Vai dizer, nem fudendo, né? Mas fica a ideia. Vocês dão valor, mas depois quem se lasca sou eu. Vamos lá. Mas vocês vão fazer tudo isso aí. O que é que eu quero que vocês façam? Não quero que vocês façam um gráfico, não. O gráfico a gente vai fazer aqui na sala. Eu quero que vocês façam a tabela verdade. Tá certo? Depois da tabela verdade, vocês descrevam qual foi a função. Que é isso? Expliquem o que é. Como a gente falou, a lógica da função. Com as suas palavras. Perfeito? E me forneçam a expressão booleana dela. O que é isso? Uma coisa desse tipo aqui, ó. Que a gente obteve, ó. Isso aqui, ó. Tá certo? Das novas funções. O Paulo foi muito feliz na observação. Das novas funções. Cada vez que você fizer isso, é uma nova função. Beleza? Ficou claro qual a tarefinha de vocês? Vou colocar no grupo. No sigo não vou colocar, não. Porque não vai valer ponto. Vocês só entregam se quiser. Se não quiser, seguimos a nossa vida.
Tire a foto e bote lá no grupo. Se quiser, pode mandar por e-mail também, viu, Luísa? Não tem problema não. De novo, deixa eu deixar aqui o e-mail, esse aqui, ó. Na verdade, não tira a foto e bota no grupo, não, senão todo mundo só vai pegar a sua. Mande por e-mail mesmo, pelo amor de Deus, ou então no privado. A galera todinha, né? Mas, ixi, a Luísa já fez, entregou a rapadura aqui, não vou mais nem fazer. Gente, mais alguma outra dúvida, algum questionamento, alguma sugestão que eu possa ajudar vocês, senhoras e senhores? Que estamos aqui, segundo o meu horário, 15h30. Segundo o Samuel, tudo tranquilo? Alguém mais? Jefferson também. Gente, se não temos mais nada, né, a tratar, é um K, é um B, é um osso. Acabou-se por hoje, né? Quarta-feira, nós estamos aqui para continuar. Beleza, pessoal? Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito longo. Eu já perdi, foi tempo demais falando bobeira.